Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, estamos de volta para fazer correções das nossas atividades do LDI de língua portuguesa. Então você vai abrir o seu LDI de língua portuguesa na página 22, ok? Vai pegar caderno, lápis e borracha para nós fazermos as nossas correções. Lembrando sempre que quando você estiver fazendo a correção, assistindo o vídeo com atenção, e precisar fazer alguma correção no seu LDI ou no caderno onde você fez a atividade, você vai pausar o vídeo, vai apagar, corrigir, para depois dar play e continuar, tudo bem? Então vamos lá, com bastante dedicação e atenção às nossas correções. Então, olha só, na página 23 do seu LDI, nós temos essas perguntas que você copiou e respondeu no caderno. São perguntas de cunho pessoal, são respostas pessoais, não é? Não tem nem certo nem errado. Da mesma forma, a atividade seguinte, atividade 2, que você deveria listar quais desses autores você conhece. Você conhece vários deles? Todos? Ou um ou outro, não é? Olha só. Logo depois, na página 24 e 25, nós temos este texto, Memórias na Estante. Nós trabalhamos muitas coisas a respeito dele e as atividades das páginas seguintes sempre estão voltadas para ele. Então, nós vamos adiante e sempre vamos retornar neste texto para nós fazermos as nossas correções, tá ok? Então, vamos lá. Página 26. Leia silenciosamente o texto a seguir. Aguarde a orientação do professor para realizar a leitura em voz alta. É o texto das páginas 24 e 25 que eu copiei e colei aí para você. Tudo bem? Agora o 2, que nos importa aí na página 26. O texto que você acabou de ler foi retirado de um jornal destinado ao público infanto-juvenil. Ele foi publicado por ocasião de um evento que seria realizado nos dias seguintes à sua publicação. Sobre isso, responda. A. Qual é o nome do jornal? Olha só, gente, eu trouxe para vocês aqui embaixo um pedacinho do nosso texto lá da página 24 e 25. E aqui nós temos o nome do jornal bem aqui embaixo. Olha só, temos Marta Lopes, que é a pessoa que fez a matéria, escreveu a matéria, ok? Memórias na Estante, que é o nome do texto, da matéria, do jornal. E, por fim, aqui, logo depois, o nome do jornal, a Folha de São Paulo. Então, qual é o nome do jornal? Folha de São Paulo. Você tanto pode ter escrito São com S, A, tio e O, ou abreviar apenas para S aqui, conforme é no nome do jornal, tá bom? Qual é a data da publicação? Olha só, está logo na frente, 7 de agosto de 2010. E qual é o nome do evento tratado na matéria? Aqui nessa imagem não tem. Você tem que voltar lá para ler com atenção o que está no texto, não é? E quando a gente abre o texto na página 24 e começa a ler, diz assim: na 21ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo. Qual é o nome do evento tratado na matéria? 21ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo. Tá ok? Essas respostas têm que ser assim, do jeito que está aí, porque são respostas objetivas. Não dá para ficar fazendo interpretação. São fatos, são dados objetivos, tudo bem? Então, se você acertou, você vai dar um tique. Se errou, vai dar pausa no vídeo, fazer as alterações onde precisar. Nós vamos adiante ainda na página 26. Olha só, você sabe o que a palavra bienal significa? Pesquise em um dicionário e registre as informações encontradas. Eu procurei num dicionário para você, que eu estou trazendo a imagem logo aqui embaixo. A palavra bienal. Aqui, ó, como se separa as sílabas, não é? Se separam as sílabas. Bienal. E diz que esta palavra é um adjetivo que pode ser tanto masculino quanto feminino. E aí, nós temos aqui 4 acepções, 4 significados para a palavra bienal. Então, o que pode ser? Primeiro,
que dura 2 anos. Segundo, relativo ao espaço de 2 anos. 3, que acontece ou se faz de 2 em 2 anos. E 4, olha, na botânica, que completa seu ciclo vegetativo num período de 2 anos. Disse da planta monocárpica. Nossa! Olha só, gente, a palavra bienal, então, tem várias acepções, vários sentidos, não é? Normalmente a gente fala de bienal de algo que dura 2 anos ou que ocorre de 2 em 2 anos. Então, como a gente pode responder? Bienal significa que dura 2 anos ou que acontece de 2 em 2 anos. A Bienal do livro, ela ocorre de 2 em 2 anos, a cada 2 anos. Ano sim, ano não. Você acertou? A sua resposta deve estar neste sentido, tá bom? Se acertou, dá um tique, se não, pausa e faz a correção e vamos adiante. Ouça o que o professor vai contar sobre a Bienal Internacional do Livro de São Paulo, depois complete a linha do tempo das edições e realize as atividades. Eu não pude contar muita coisa para você, a não ser as orientações, não é? Mas a gente consegue fazer aqui com as informações que nós temos. Olha só, nós tínhamos que completar aqui a linha do tempo. Se uma Bienal, conforme nós vimos na definição da palavra, ocorre de 2 em 2 anos, nós temos que a 21ª Bienal foi aqui, ó, em 2010. 2 anos depois, nós tivemos qual? A 22ª Bienal. E em 2014? A 23ª Bienal. E em 2015? Gente, aqui tem uma pegadinha do LDI. 2015 passou 2 anos de 2014? Não, então 2015 não tem Bienal. Não era ano de Bienal. O ano de Bienal seria então 2016, que nós vamos ter o quê? A 24ª Bienal, certo? E em 2018 tivemos a 25ª Bienal. E agora, neste ano 2020, a 26ª Bienal e, para 2022, a 27ª Bienal. Se você respondeu desta forma, está corretíssimo. Se não, você precisa fazer pausa e fazer as devidas correções. Eu vou tomar uma água enquanto você está corrigindo aí, tá bom? Agora, olha só, gente. O que ele pede para a gente fazer aqui? Pinte de amarelo o ano em que ocorreu a 21ª Bienal. Então, vou mudar aqui a cor da nossa canetinha. Qual ano foi que ocorreu a 21ª Bienal? Pintar de amarelo. Então, o ano que ocorreu a 21ª Bienal foi em 2010. Tudo bem? Pinte de verde o ano em que estamos. Qual é o nosso ano? Deixa eu pegar aqui a tintinha, mudar a cor da nossa tinta agora na canetinha. Que ano que nós estamos? Qual é o nosso ano? 2020, não é verdade? Quantas bienais do livro ocorreram entre a 21ª Bienal até hoje? Como que você responde isso? Deixa eu mudar a canetinha aqui. Quantas ocorreram entre a 21ª Bienal e até hoje? Não é? Olha, de repente você pode interpretar que ele está perguntando que quantas ocorreram inclui a 21ª também. Nós vamos considerar assim. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Ocorreu já a 26ª Bienal? Não. Então, quantas ocorreram até hoje? 5, não é? Gente, em que ano ocorrerá a próxima Bienal? A próxima Bienal está prevista para 2020. Só que aqui nós temos um problema, porque ninguém contava com essa pandemia.
E olha só essa notícia de jornal que eu trouxe para você. Bienal do Livro de São Paulo é cancelada após desistência da Companhia das Letras. Por causa da pandemia, um dos principais eventos literários do país volta a acontecer só em 2022. Aí, olha só, essa notícia é do dia 19 de junho, de semana passada. Olha aqui, São Paulo. A Câmara Brasileira do Livro anunciou que a 26ª edição da Bienal, olha aqui, como está corretíssimo que o professor fez, não é? A 20ª edição da Bienal Internacional do Livro de São Paulo não vai mais acontecer em 2020. Ai, que pena! Por causa da pandemia de coronavírus. O evento será retomado em 2022. Então, se você respondeu que ocorrerá a próxima Bienal em 2020, tudo bem, porque isso estava previsto mesmo, não é? Olha aqui o logo que eles tinham feito para a Bienal. Normalmente a Bienal é em agosto, mas este ano ela estava agendada para outubro, finalzinho de outubro. Ia acontecer a 26ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, 2020. Se você respondeu 2020, tudo bem, não tem problema, está certo. Mas se você quiser também responder 2022, também está certo, porque houve esse adiamento, tudo bem? Então, aí você pode escolher qualquer uma das duas respostas estará correta. 2020, porque era o que estava previsto. 2022, porque agora houve esse cancelamento. Que coisa legal. Você já foi a uma Bienal? Já foi? Eu já fui algumas vezes. É muito legal você ir lá, tá bom? Vamos continuar com as nossas atividades? Agora na página 27. Olha só. Volte ao texto, localize o título e copie-o aqui. É o texto das páginas 24 e 25 que ele está falando, que eu trouxe a cópia para você aqui. Qual é o título? Onde está o título do nosso texto, gente? Olha aqui, ó. Memórias na estante, o título maior, não é? Então, este é o título. Memórias na estante, tá bom? 6. Analise como o texto está organizado. Depois relacione onde se localiza cada uma de suas partes. Então, olha só as partes que nós temos aqui. Na A, o texto de abertura da matéria. Na B, depoimento dos escritores. E C, indicação de livros. Temos, então, 3 partes na estrutura desse nosso texto, desta matéria de jornal. Tudo bem? Então, vamos lá. Onde que está o texto de abertura da matéria? Na estante. Nós temos esta primeira chamadinha, que é como se um resumo desse texto. E onde está o texto de abertura? Olha ele aqui, gente. Esse é o nosso texto de abertura da matéria. Então, onde ele está? No final das páginas em que consta a matéria? No centro da página? Ou ao redor do texto de abertura? Onde que ele está? Ele está bem no centro da página. Então, aqui, ó, vai ser A. Opa! Tudo bem? Agora, vamos lá. O depoimento dos escritores. Onde que está? Olha, nós temos vários depoimentos. Ana Maria Machado está aqui, Maurício de Souza, Eva Fornari. Aqui do outro lado, Rubem Alves, a Ruth Rocha, o Pedro Bandeira e o Ziraldo. Perceba que os depoimentos dos escritores estão distribuídos ao redor do texto principal, do texto de abertura. Então, onde que ele está? Ao redor do texto de abertura. Então, nós vamos colocar aqui, letra B. Sobrou o quê? A indicação de livros, que está onde? No final das páginas em que consta a matéria. Olha aqui a indicação dos livros, ó, gente. Como lançamento. Veja alguns livros que serão novidade na Bienal do Livro. Olha que legal, não é? Então, ficou assim, C-A-B. Você acertou? Se acertou, vai dar um tique nessas atividades e nós vamos adiante. Se errou, faz pausa e acerta aí, altera aí, tudo bem? Vamos lá. Ainda na página de número 27. Leia a frase que acompanha o título e realize as atividades a seguir. Então vamos lá. Memórias
na estante. Olha a frase. Assim como você, os escritores também têm livros que os marcaram. Saiba quais são eles. Muito bem. Vamos ver. Circule a palavra eles. Então, vamos lá. Vamos circular aqui a palavra eles. Circulou. Então, esse foi feito. Assinale a quem ela está se referindo. Gente, de quem que a palavra eles está fazendo? A quem a palavra eles está fazendo referência? Assim como você, os escritores também têm livros que os marcaram. Saiba quais são eles. Está falando de você? Não. Está falando dos escritores? Não. Está falando dos livros. Os escritores têm livros, eles possuem livros que marcaram a vida deles. Saiba quais são eles. Quais são os livros que marcaram esses escritores. Portanto, está falando dos... Cadê aqui? Está falando dos livros. Eu vou até mudar a corzinha para vocês, para a gente facilitar isso, não é verdade? Então, olha só. Aqui está em verde, vamos fazer um amarelinho. Amarelinho fica melhor para nós, né? Então, eles têm a ver com a palavra livros. É isso que nós vamos, não é? Quais são os livros que marcaram a vida destes escritores? Então, vamos lá. Aqui nós vamos assinalar, fazer um X em livros, tudo bem? Olha só, C. Sublinhe o trecho, saiba quais são eles. Saiba quais são eles. Sempre lembrando, sublinhar é passar um risco embaixo de uma palavra, de uma frase. Tudo bem? Então, olha só agora o que ele pede para a gente fazer aqui na D. O trecho que você sublinhou tem função de. Vamos ver qual é a função deste trecho, não é? Saiba quais são eles. Primeiro, convidar o leitor a ler os livros que marcaram a infância de alguns escritores. Pode ser interessante, será? A próxima, sugerir ao leitor que leia a matéria para saber quais livros marcaram a infância de alguns escritores. Olha, legal! E a última, solicitar ao leitor que leia os livros que marcaram a infância de alguns escritores. Perceba, gente, que saiba quais são eles, não está fazendo nenhum convite, nenhuma solicitação, um pedido. Ele está sugerindo, olha, saiba, conheça quais são os livros que marcaram a vida destes escritores. Portanto, a resposta é esta do meio. Sugerir ao leitor que leia a matéria para saber quais livros marcaram a infância de alguns escritores. Acertou, você vai dar um tique. Se errou, dá pausa e faz a correção, porque nós vamos para a próxima página e próxima atividade. Na página de número 28, nós temos a atividade 8. Então, vamos lá? Releia o texto de abertura da matéria e depois responda as questões. Então, vamos ler com bastante atenção? Na 21ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, olhares atentos se encontram à procura de boas histórias. De 13 a 21 de agosto, leitores, ilustradores e escritores estarão cercados por livros. Muitas dessas obras marcarão a vida de seus leitores, que as levarão para sempre na memória. Um personagem que se parece com você, uma história que adoraria ter vivido, uma ilustração impressionante. São vários os motivos que um livro tem para se tornar inesquecível. Conversamos com alguns escritores que estarão na Bienal para saber que livros marcaram sua infância. Leia! Então vamos ver agora quais são as perguntas que nós temos que responder com base nesse texto que está aí. Tudo bem? Então olha só. Qual é a data em que foi realizada a 21ª Bienal do Livro de São Paulo? Qual foi a data, gente? Olha só, nós temos aqui no texto que seria de 13 a 21
de agosto, não é verdade? Mas a gente não tem aqui nesse texto, pelo menos, qual o ano, certo? De todo modo, pela matéria, se a gente quisesse colocar o ano, a gente também poderia colocar que é de 2010, porque a gente vê pelas outras atividades que foi em 2010 e que também a própria matéria do jornal foi publicada em 2010, não é? Mas se você respondeu apenas de 13 a 21 de agosto, está certíssimo, tá bom? B. Qual é o público que geralmente se encontra em uma Bienal? Qual é o público, gente? Quem é que vai na Bienal do Livro? Ele nos diz aqui quem são essas pessoas. Olha só, ele vai nos dizer aqui leitores, ilustradores e escritores estarão cercados por livros. Então, quem é o público que vai na Bienal? O leitor, que é aquele que lê, que compra livros para ler. O ilustrador, que é aqueles que fazem os desenhos dos livros. E os escritores, que são aqueles que escrevem livros, não é? Este é o público. Acertou, gente? Se acertou, faz um tique. Se errou alguma coisa, dá pausa e faz alteração. Vamos continuar respondendo? Aí, a C. Que motivos citados no texto tornam um livro inesquecível? Ele diz isso, não é? Porque ele vem falando aqui no segundo parágrafo. Muitas dessas obras marcarão a vida de seus leitores, que as levarão para sempre na memória. Olha só, um personagem que se parece com você, uma história que adoraria ter vivido, uma ilustração impressionante. São vários os motivos que o livro tem para se tornar inesquecível. Então, qual é a resposta? Um personagem que se parece com você, uma história que adoraria ter vivido, uma ilustração impressionante. Esses são os motivos citados no texto que tornam um livro inesquecível. E não é verdade? Então, se você acertou, você dá tique e pode ir para o próximo exercício. Se não, dá pausa e corrige. 9. Ainda na página de número 28. Agora escreva o nome de um personagem de livro parecido com você. Você conhece muitas histórias, já está no quinto ano. Conhece muitas histórias, já leu vários livros, talvez que tenha livros em casa ou livros que pegou na biblioteca. O que você respondeu? Não é? A resposta aí é pessoal. Você pode fazer a sua escolha. Não tem nem certo nem errado. Mas eu pensei em um personagem de livro parecido comigo. Você sabe quem é? O Visconde de Sabugosa, da turma do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu gosto muito desse personagem desde quando eu era criança, porque eu assistia o Sítio do Pica-Pau Amarelo na televisão e via o Visconde sempre com livros, sempre lendo. E você pode observar aqui atrás a minha biblioteca cheia de livros que eu adoro, que eu amo ler. Então, para mim, se eu tivesse que responder essa pergunta, eu diria: qual o nome de um personagem de livro parecido comigo? O Visconde de Sabugosa, não é? E qual a história que você adoraria ter vivido? Você conhece muitas histórias. Que história você pensa? Como eu gostaria de ter vivido isso. Eu fiquei pensando também, gente. E aí eu lembrei que na minha adolescência eu li este livro, Robin Hood. E olha que interessante. Esse livro é muito, mas é muito legal. Vale muito a pena ser lido. A história de Robin Hood, o homem que roubava dos ricos para dar aos pobres. E toda vez que passa um filme na televisão sobre Robin Hood, eu assisto porque eu gosto muito dessa história. Então acho que esta é uma história que eu adoraria ter vivido. E você, o que respondeu? Agora podemos ir adiante para a próximo exercício, a próxima atividade. Na página 28 ainda, 10. Volte ao texto e então copie o nome dos escritores que relataram os livros que marcaram a infância deles. Eu trouxe aqui para você, eu recortei do texto as imagens e fui colando para você para ficar mais fácil a gente conferir os nomes dos livros. E eu coloquei aqui a resposta em ordem alfabética para ficar até mais fácil. Então, primeiro seria Ana Maria Machado, depois Eva Furnari, Maurício de Souza, Pedro Bandeira,
Rubem Alves, Ruth Rocha e Ziraldo. São esses 7 escritores que estão aqui, que deram depoimento na matéria de jornal. Então, você acertou? Se errou alguma coisa, faz a correção, tá bom? Se acertou, dá o tique e vamos adiante. Pessoal, estamos terminando este vídeo por aqui. Daqui a pouco, nós vamos continuar as nossas correções através do próximo vídeo, para isso não ficar muito longo, não é verdade? Um abraço.